luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja nessa noite. Que tenhamos uma ótima noite. Vamos aos avisos. Nós temos o Encontro Amigo, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, feita pelo Zoom, que é para os enlutados, para aquelas pessoas que perderam um ente amigo, perderam alguém de quem ela gosta e sente falta. Esse trabalho é um trabalho muito gostoso, serve para acalmar o coração. É nós que, nessa pandemia, perdemos tantas pessoas queridas, né? Então, esse é um bate-papo gostoso que vale a pena. Quem está passando por aquele momento de luto, vale a pena participar. Tem quarta-feira à noite e também tem à tarde, que é o presencial, na sala Herculano Pires, às 15 horas. E já estamos começando, já está, na verdade, a todo vapor, né? Porque internamente o trabalho não para. A nossa Feira da Solidariedade de 2023. Ela vai acontecer no dia 24 de setembro. Então, ela vai ser aqui na frente do Paz e Amor, como sempre acontece. Então, já se preparem, que essa é a feira mais importante de arrecadação para a nossa casa. Então, vai ser bem legal. A gente está vendo todos os trabalhadores aí se movimentando, quem vai trabalhar em qual barraca, quem vai fazer o quê. Então, participem. Essa feira é muito gostosa e vale muito a pena a gente participar. E só lembrando também, falando em doação, às segundas-feiras, para a montagem da nossa cesta básica, a gente traz o nosso macarrão. Então, o item que a gente deve trazer para complementar a cesta básica é o macarrão. Então, tragam, aí deixa ali fora com os meninos, ali na frente. Tá? É só falar que é para o trabalho de segunda-feira que eles recebem. E também, para montar o kit, trazer as fraldas de qualquer tamanho, que está precisando também para o pessoal da assistência social, precisando montar os kits com essas fraldas, certo? E vamos para os trabalhadores da noite. O expositor de hoje, nosso amigo Américo Bertelli, que é um conhecido de todos nós, um grande amigo do coração, vai falar sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E também, completando a sua palestra, vai falar um pouco do aniversariante do mês, que é o nosso grande mentor da casa, o Bezerra de Menezes. Então, vocês vão ouvir bastante dele esse mês, que é o nosso grande mentor aqui, nosso médico, a quem a gente pede socorro de vez em quando está numa situação difícil, a gente fala, ó, Bezerra, me ajuda aí, né? Quem vai ler o Evangelho, fazer a mensagem e a prece inicial é a Regiane. As vibrações gerais e do passe é o nosso amigo Rubens César. As vibrações da água, a prece final, a Dirlene. Que tenhamos todos um bom trabalho. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência,
terão dado mais um passo na senda da perfeição. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. O carinho não morre naqueles que se despedem do mundo. No entanto, creio que a presença da morte, ou melhor, o estado de distância, ensina-nos a amar como se deve, não como se deseja. Nós agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de nos unirmos em seu nome nessa noite. Todos envolvidos nessa atmosfera de amor, vamos pensar na imagem de nossa Madre e Mestre Jesus e rogarmos a Ele que esteja entre nós. Jesus, traga a luz e o seu amor para que possamos estar receptivos aos ensinamentos dessa noite e nos envolvermos com a espiritualidade maior. Que o nosso amigo, irmão Américo, seja envolvido e inspirado pelos mentores desse trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Acho que já dá. Que Jesus nos abençoe a todos nós nessa noite. Que possamos falar um pouquinho no coração de todos nós. E fico honrado em poder falar um pouco de Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. Esse é o nome completo dele. Por que eu fico honrado? Talvez poucos saibam. Tanto Bezerra quanto Eurípides Barçanufo são os mentores dessa casa. Eles é que projetaram esta casa lá na espiritualidade e trouxeram para nós, para que pudesse ser executado aqui, junto com aqueles que começaram o Paz e Amor, né? Há pouquinho tempo, 60 anos atrás, né? E aí foi dando a sequência e sempre ele teve esse amparo com esta casa. Então o carinho por essa criatura é muito grande, né? E também por tudo que ele fez e faz, né? Ele nasceu em 1831, em 29 de agosto de 1931. Então, agora já está fazendo os bodas de novo aí, de aniversário. E desencarnou em abril de 1900. Só que é interessante, né? Por quê? Ele é chamado também como Bezerra de Menezes ou o médico dos pobres. Por que ele é chamado desta forma? Nós vamos, no caminho, entender um pouco dessa trajetória desse nosso irmão. Mas ele era um espírito já muito mais evoluído do que nós podemos imaginar. Já com 7 anos, ele vai para a escola fundamental e com 10 meses ele aprendeu tudo. Fácil, né? Já pensou 10 meses, né? Aprende todo o ensino fundamental. E aí, com 11 anos, ele vai para uma escola pública. Tá certo que a escola pública daquela época era diferente do que é hoje, né? Mas ele vai aprender latim. Com 2 anos, ele já é um professor substituto. Será que ele tinha capacidade intelectual avançada, né? Nós vamos vendo que ele era uma pessoa muito evoluída intelectualmente. Ah, mas ele então teve todas as facilidades do mundo? Quem dera, coitado. Sofreu muito também, como todos aqueles que precisavam trabalhar para poder se manter. Ele acaba conhecendo a doutrina espírita. Quando ele sai do seu trabalho, já era formado, ele recebe então um exemplar de um amigo do doutor também, que tinha feito ali a tradução. E ele fala assim, poxa, eu vou daqui até a minha casa, de bonde demora, né? 1 hora e tanto. Que mal tem eu ler isso aqui? Não é por causa disso que eu vou para o inferno. Você imagina, naquela época, ele catar o Livro dos Espíritos. Só que ele era filósofo, né? Ele falou, já li tantas filosofias, uma a mais, uma a menos, não vai me fazer diferença alguma. E começou a ler. Ele relata que ele foi lendo isso e não acrescentava nada naquilo que ele já sabia. Ele estranhou, ele falou, mas tudo que tem aqui eu já sei. Né? Então, na verdade, ele fala, eu já era espírito de nascença. Já nasci espírito e não sabia. E assim ele faz que ele vai e se coloca aí, prende, né, a doutrina espírita em muitas e muitas situações. E um dia perguntaram a ele qual que foi a maior alegria dele, né? Ele diz o seguinte, que a maior alegria dele foi quando ele
estava desencarnado, que aí, no momento de que ele acorda, ele está com Celina. Para aqueles que não sabem, né, Celina é uma trabalhadora direta de Maria. Dá para ter ideia do escol, né, da criatura? E ela ajuda, então, o doutor Bezerra a levantar da cama, porque ele escuta um burburinho muito grande do lado de fora. Ele fala, mas que barulho é esse? O que está acontecendo aí fora? Então ela vai e ajuda ele a se levantar, né? Vem até a janela ver. E quando chega à janela, ele vê uma multidão de pessoas lá, homenageando ele. Ele fica felicíssimo, ele fala, nossa, que alegria. Mas ele olhava e falou, mas não conheço ninguém. Ela assim, como não? Esses são todos aqueles que você beneficiou. E que muitas vezes sequer cobrou. Então, nós vamos vendo, né, nessa passagem, as coisas importantes, como aquele que trabalha no bem, como ele é beneficiado. Mas também vemos que ele também não tem privilégios por ser Bezerra. Ele precisou de ajuda para poder sair de uma cama. Vocês percebem que Deus é justo com todos? Apesar de toda a nossa evolução, de tudo, nós sempre precisamos de alguém. Ele podia esconder isso, não contar para nós. Mas ele é tão humilde no seu coração que ele nos relata. Olha, eu também precisei de ajuda para chegar até a janela. Porque ele não relata o tempo que ele desencarnou, por tempo que ele acordou. Ele só relata o fato, né? Mas e a alegria que ele tem em receber todas aquelas pessoas homenageando a ele? Eu imagino como isso deve ser feliz, né? Ser encontrado assim com tantos amigos do outro lado. Então, nós vamos contando algumas histórias dele, porque é muito importante, né? Mas ele era muito, como médico, ele era muito assim, apegado à medicina. Ele tinha aquilo com um amor imenso. Só que não foi fácil para ele, porque quando ele veio estudar medicina, ele relata que uma época ele não tinha dinheiro para pagar tanto os gastos com a escola, quanto também o seu aluguel. Ele vivia de aluguel, né? Ele alugava ali para poder se manter. Ele relata que ele fica em desespero, um dos poucos momentos que ele relata desespero. Que ele ora a Deus e pede que ajudasse ele, que ele não sabia mais o que fazer. Então, passado alguns dias, chega um rapaz até onde ele estava lá morando, bate a porta e pede para ele, fala, olha, como eu sei que você é professor, né, eu gostaria então de ter aulas de matemática com você. Ele fala que ele gelou. Meu Deus do céu, logo a matéria que eu menos domino. Vocês imaginam, né, o sufoco do cara, né? Falou, mas estou precisando do dinheiro, né? Vamos nessa, vamos encarar. Então acertou lá com o rapaz como é que seriam as aulas, os dias e tudo mais. Só que o rapaz falou, olha, eu sou de uma família que tem bastante recursos, né? E eu já vou pagar todas as minhas aulas para que eu pudesse vir para cá sossegado e dar a continuidade dos meus estudos. Pois bem, assim ele fez. Ele foi se abagajar dos estudos que precisava para o rapaz, estudou e ficou aguardando o rapaz, até hoje. Ele está aguardando o rapaz chegar. Nunca mais esse rapaz apareceu. Isso é uma das coisas que ele fala assim, isso foi a providência divina que levou alguém lá para ajudá-lo. Porque ele também tinha as dificuldades humanas, como todos nós. Também tinha que vencer essas dificuldades. Mas temos muitos relatos, né? Como também o caso que a maioria das pessoas sabem, né? Que ele já depois de formado, quando ele atendia as pessoas, né? Uma senhora vai até ele no consultório e pede a ele, então, né? Que ele lhe dê essa consulta, ele faz, ela não tinha como pagar, ele dá a receita, ela fala, mas eu não tenho como comprar remédio. Ele bate nos bolsos, bate em todo lugar, não tem uma moeda, não tem nada. Ele pega o seu anel de formatura, dá a ela e fala, vá até a farmácia que era abaixo, onde ele estava, e peça que te faça teu remédio. Olha o desprendimento desta criatura. Então nós vamos vendo que ele foi um grande trabalhador para todos aqueles que estivessem à volta dele. Um outro fato, ele estava saindo da Federação Espírita, descendo as escadas, e veio um senhor até ele. Esse senhor chega até ele e pede que lhe ajudasse, porque ele estava adoentado e desempregado, assim como aqueles na sua família também. Ele bate nos bolsos, coitado, devia andar duro, porque só de filhos ele tinha um monte, né? E como ele não cobrava de ninguém, né? Ele estava sempre ali naquela situação difícil como todo mundo. Ele tentou, não achou nada. Ele falou, você acredita em Maria, mãe de Jesus? Que meu abraço possa te envolver. Então abraçou aquele rapaz e pediu que ele confiasse.
que ela iria ajudá-lo. E eles foram embora. Aí, passado algum tempo, se a pessoa volta até ele e fala: olha, preciso lhe agradecer. Graças aos seus votos de confiança, eu saí daqui e fui melhorando. E logo encontrei emprego, assim como meus familiares também. Ele diz: não fui eu, foi a tua fé. Então, é uma criatura que levava muito a sério o que é espiritualidade, muito a sério o que é ajudar o seu próximo. Tanto é que tem um relato aqui que é um pouco extenso, mas eu vou ler porque eu acho muito importante, para ele mostrar para nós como ele era em relação à medicina. E que nós podemos também ter como exemplo para todos os nossos eventos como trabalho. Né? Ele diz aqui, né? O médico não tem direito de terminar uma refeição, nem de se perguntar se é longe ou perto. Quando um aflito qualquer lhe bate à porta, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau caminho ou tempo, ficar longe, ou no morro, que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita? Ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro? Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros de gastos de formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade, que veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vais-vens da vida. Isso serve para todos os nossos trabalhos, para tudo aquilo que nós fazemos. A partir do momento que nós temos amor no que nós fazemos, nós não podemos ficar, melindrados com as coisas, não deixar de fazer. Mas aquele é duro. Ele é duro para dedéu com os médicos, né? Aquele que assumiu ser médico, se levar Bezerra como o seu mentor, vai ter que trabalhar muito. Não vai trabalhar pouco, não, porque ele era um trabalhador incansável. E não deixava de atender ninguém. Então, esse era o nosso Bezerra de Menezes, né? Que eu, bem rápido essa passagem, contando para vocês, porque se for falar de Bezerra mesmo aqui, a gente vai ficar bastante tempo. Nós temos muitas histórias de Bezerra, muitas. Mas eu acho que o mais importante são esses fatos que passaram por ele, mostrando que apesar de todas as dificuldades, de tudo que ele tinha, ele nunca desistiu. Ele sempre teve fé, sempre teve confiança, sempre soube que Deus estava junto dele para ajudar a quem precisasse. Assim como o nosso Chico. Também nunca teve moleza nenhuma, né? E sempre trabalhou. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino do céu senão nascer de novo. Aqui fala-se muito sobre o quê? A reencarnação. Né? E quem foi que Jesus falou? Foi com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, bem posto na época, né? No Sinédrio, e o Sinédrio, não vou falar aqui o que é, mas ele é uma pessoa bem posta na sociedade. Ele era um doutor da lei. Era aqueles que estudavam, aqueles que governavam e aqueles que julgavam todos aqueles que cometiam alguma falta. Isso era o Nicodemos, né? Mas o Nicodemos, com vergonha de poder ser visto junto a Jesus, ele pede uma audiência à noite e assim conversar com Jesus. Junto com Nicodemos também tem José de Arimateia, que era outro seguidor de Jesus também, que pertencia ao Sinédrio, mas ele aqui não aparece. Né? Nesse capítulo especificamente mesmo, é Nicodemos. Porque Nicodemos tinha muito conhecimento, mas muito conhecimento. Mas se deparava com Jesus e não tinha coragem de deixar tudo que ele conquistou. Né? Os seus títulos, as suas honrarias, enfim, tudo que ele tinha feito ali. Mas ele conhecia Jesus e sabia que Jesus tinha uma coisa maravilhosa, né? E o que era o Sinédrio? Sinédrio significa assembleia. O Sinédrio era uma assembleia religiosa judaica do tempo de Jesus. Os membros do Sinédrio governavam e julgavam o povo judeu, de acordo com a lei de Moisés e as tradições judaicas. Ou seja, Nicodemos era uma pessoa intelectualizada. Né? E acompanhou Jesus dentro do que ele podia. Mas você imagina, ele ouvindo, né? Ninguém poderá nascer de novo, ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala para Jesus: como é que eu, homem velho, posso nascer no ventre da minha mãe? Por que isso? Porque eles acreditavam na ressurreição e não na reencarnação. O que é diferente. Né? Ressurreição é nós voltarmos no mesmo corpo. Reencarnação é nós habitarmos
corpos diferentes em momentos diferentes. E Nicodemos tinha essa dificuldade desse entendimento, né? Jesus não podia explicar para ele muito mais, porque não daria para ele entender, ele não conseguiria entender. Mas ele via Jesus trabalhando em benefício do próximo e realizando proezas que só quem tivesse muito conhecimento, só quem fosse muito capaz, teria essa condição, né? Então, ele continua lá, mostrando assim que a reencarnação é um fundamental para todos nós. Isso é o mais importante nesse capítulo. Por que é o mais importante para nós? Porque através da reencarnação é que nós vamos conseguindo evoluir um pouquinho de cada vez. Nós não regredimos. Nós podemos absorver mais débitos, mas regredir jamais. Então, débitos sim, né? Posso cometer algumas falhas e ter mais alguns débitos, mas eu não vou regredir como espírito. E através de cada reencarnação, nós damos um passinho para frente. Quantas reencarnações eu vou ter para ficar evoluído? Só Deus sabe, dependendo do estágio de cada um, do esforço de cada um e da vontade de cada um. Não dá para saber, né? Mas nós vamos dizer o seguinte, nós vamos evoluir muito, mas muito e muito tempo também. Vai demorar bastante ainda, né? Mas por quê? Porque nós precisamos evoluir no espírito, não é? Nós precisamos dessa evolução espiritual. Todos nós precisamos. Todos nós vamos procurar essa evolução. Essa evolução vai nos levar a uma felicidade maior, que é de nos confraternizarmos como irmãos. Um dia estaremos todos juntos. Alguns vêm como missão. Chico Xavier foi um. Foi uma criatura que trabalhou para toda a sociedade incansavelmente. Publicou mais de 400 e tantos livros em várias línguas e morreu pobre. Nunca ninguém teve nada para falar contra ele. Eu acho que como exemplo maior do espiritismo, para nós, é Chico Xavier, que teve, né, a incumbência de divulgar o espiritismo no Brasil. E conseguiu, né? Porque Chico Xavier, ele era tão respeitado que até um juiz aceitou uma declaração dele e não sentou uma pessoa de um acidente, que levou à morte de outra criatura. Olha o nível do respeito que a criatura tem, né? E alguns vêm fazendo uma prova ou expiação. Aliás, todos nós, né? Ou vamos espiar, vamos passar por provas, vamos passar pelos dois, né? Porque faz parte do nosso aprendizado também. Nós estagiamos lá, ficamos lá na espiritualidade, aprendendo, estudando, e vamos trazendo para cá. E quando vem para cá, as provas vêm. Vocês acham que vai acabar as dificuldades? Sinto muito dizer para todo mundo. Nós vamos ter que conhecer a Deus para nascer de novo. E vamos fazendo isso o tempo todo. Para isso, nós precisamos de 3 coisas básicas: o conhecimento, o pensamento e a ação. Por que eu coloquei assim? Porque nós fazemos assim, né? Nós agimos, depois pensamos no que fizemos, aí vou ver por quê. É o contrário, né? Nós temos que primeiro ter o conhecimento. E através do conhecimento, vamos tomar um pensamento para termos uma ação. É fácil fazer isso? De jeito maneira. É dificílimo. Primeiro nós vamos na emoção. A emoção toma conta muito fácil de todos nós. No livro Pensamento e Vida, ele fala que nós temos que sempre tomar muito cuidado com o pensamento. O pensamento é aquele que liga a razão e a emoção. Através do pensamento eu consigo conciliar. Mas o que acontece normalmente na fervura, né? Quando nós estamos numa discussão, a primeira coisa que vem é a ação. Principalmente nos defendermos atacando. Essa é uma reação de defesa de todos nós, pelo que nós vemos aprendendo em todas as encarnações passadas, não só essa. Somos todos iguais, todos estamos no mesmo patamar evolutivo. Todos nós estamos aprendendo com o Cristo também, né? Mas aqui tem uma lição muito importante, que se eu for colocar aqui tudo que cabe aqui, nós vamos ficar até o final do ano, porque aqui cabe praticamente todo o espiritismo, né? Mas a casa aqui nos oferece muitos cursos. A casa nos oferece muitas oportunidades de podermos estudar e aprender. De entender o que é essas mensagens do Cristo. Do que é que nós temos que fazer para nos melhorarmos. É fácil isso? De jeito nenhum. Nós temos que sair dessa nossa inércia para nós termos a boa vontade de virmos. Aí quando eu venho fica fácil? Claro que não. Aqueles que estão do nosso lado, que não querem que nós evoluímos, vai dar moleza para nós? Vai nada. Vão ali apurrinhar a gente também, para que a gente não venha.
Mas toda vez que nós também temos tudo isso acontecendo, nós temos criaturas como Bezerra nos auxiliando, nos dando toda a proteção possível para chegarmos aqui e termos um ensino tranquilo. E essa casa oferece uma infinidade de cursos. Né? Eu voltei para as escolas, nós estamos juntos nessa cidade. É importante para nós isso. Nós nunca vamos parar de aprender. Na verdade, até ofereço a todos. Escola de Aprendizes do Evangelho. Curso maravilhoso. Quem quer aprender sobre a vida de Cristo? Tem a Cidália, tem a Fátima, tem bastante aqui estamos lá no curso lá. Né? Também, estou vendo isso aí. Tem muitos que estão lá. Por quê? Mesmo aqueles que já aprenderam, quando nós voltamos para o banco, nós reciclamos. Nós rememoramos o aprendizado. Nós fortalecemos isso em nós também. Ninguém consegue ter uma fé só porque, ai meu Deus, eu estou orando. Nós temos que ter o conhecimento para nos ajudar a fortalecer, a colocar em prática e aí fortalecer na fé. É através de exercício. A fé é que nem músculo. Se exercitar, cresce. Se deixar, para. É igualzinho. Ah, então é facinho? Não. Quando a gente exercita, não dói o músculo também? Dói. Né? A fé é a mesma coisa. Vamos passar por provas, vamos passar por necessidades, para que nós possamos ali estar realmente nos fortalecendo em tudo isso. Para isso que serve o conhecimento, para nos auxiliar a entender e compreender o que é essa espiritualidade. Que não é simples. Tem muita coisa para aprender. Mas quem falou que a gente tem pressa, né? Nós temos essa encarnação, tem mais as outras, né? Eu tenho certeza que eu venho áreas ainda, né? Pelo meu grau evolutivo ainda, eu tenho certeza que ainda vou ter que reencarnar várias vezes, até aprender a ser como Chico, como Bezerra. Um dia eu chego lá. Pode demorar, mas um dia a gente chega lá. Mas é um passinho de cada vez. Cada vez que nós damos um passinho para frente, é um a menos na caminhada. Por isso que nós precisamos aprender. Vocês querem ver como é fácil aqui? Ó? Nós sempre dizemos que nós nascemos simples e ignorantes. Né? E é assim que nós nascemos como espíritos. Mas sempre que nós cometemos alguma falha, que nós erramos, o que nós fazemos? Oh, meu Deus, me desculpa. Cometi uma falha contra meu irmão. Isso quando a gente reconhece, né? Porque a maioria das vezes a gente nem reconhece. Mas quando a gente reconhece, a gente faz isso. Mas quando é nosso irmão que faz essa falha contra nós? Nós olhamos e falamos, não, ele é um espírito ali que está em evolução, tadinho. Que Deus perdoe ele. Ou a gente já olha com aquele olhar assim, né? Soltando faísca, esperando que a coisa aconteça, né? É isso que nós vamos aprendendo, que é essa lei de ação e reação que nós temos que ir cortando. Que nós não desejamos ter mal para com o próximo. Que ter inimigos, todos nós temos. Cristo, que não tinha nada contra ninguém, teve muitos, imagine nós. Né? Mas o problema é nós sermos inimigos de alguém. Esse é o grande problema. Aí sim nós estamos errando de forma muito grave contra as leis de Deus. Porque o conhecimento ele pode ser positivo ou negativo. Podemos aprender coisas ruins? Podemos. Cabe a nós o que nós queremos para nós. Só que a lei de ação e reação, nós vamos atrair aquilo que nós pensamos e aquilo que nós agimos. E assim é que nós vamos fazendo no campo vibratório, que a gente fala para todo mundo, né? Todo mundo vem às vezes falar com a gente, falar, ai meu Deus, eu estou com obsessor. No mundo de prova e expiação, quem não tem? Quem é que está sempre com a sintonia boa? Quem é que nunca alguém pisou no calo e não resmunga? Não é? Mas nós temos que nos equilibrar. Para quê? Para que essas criaturas não cheguem até nós. Que eles, se chegarem até nós, eles não tenham ação contra nós. Que eles possam também aprender conosco. E ver que não é fácil também não. Quando eles veem que nós estamos tentando, que também não é fácil, eles também começam a mudar de postura. Eles também começam a entender a necessidade deles evoluírem também. Olha como isso é interessante, né? Mas tudo isso é só através do quê? Do conhecimento. Através dos estudos. E esta casa preza muito, porque nós chamamos de conhecimento e de estudo. Isso nós prezamos muito. Nós temos aqui cursos, para ser bem sincero, dá de 10 a 0 e muita gente aí fora. Temos professores excepcionais. Temos professores maravilhosos. Então não percam a oportunidade de poderem aprender. Para vocês terem uma ideia, né, nós temos até grupos de estudo online. Então nós temos todas as formas de podermos estudar. Né? Nós podemos nos engajar para nos melhorarmos e pararmos de sermos pedintes. Né? Nós somos eternos pedintes. Né?
Olha, me ajuda, mas eu preciso começar a fazer por mim. Eu preciso me modificar. Eu preciso mudar minha condição vibratória para que eu possa, então, ganhar forças e eu sozinho caminhar. E parar de apurrinhar aqueles que estão trabalhando também, né? Porque eles também têm ocupações que nós estamos toda hora lá pedindo, né? Nós somos eternos pedintes. Todos nós, né? Porque a coisa aperta, até Bezerra pediu, como é que eu não vou pedir também? Não é? Então nós vamos pedir, claro, vamos estar sempre conversando com Deus. Mas a oração é a coisa mais importante que Jesus nos ensinou. Nós não temos ideia do poder de uma oração. Ela modifica tudo na vida da gente também. Se nós criarmos o hábito de orarmos, vocês vão ver como isso modifica no nosso dia a dia. Se nós vamos resolver alguma coisa no momento ali de emoção, pare. Faz uma oração. Espera 5 minutos e você vai ver que a solução vai ser outra. Então, uma oração nunca fica sem respostas. E por que eu estou falando tudo isso? Adivinha onde é que nós aplicamos tudo isso? Não é? Quem de nós não tem um probleminha na família? Ou 2, 3, 4, 5, né? Ou muitos, né? Quem de nós não tem aquelas dificuldades, né, de relacionamento? Ou nós somos o próprio dificuldades no relacionamento também, né? De repente, somos nós ali, o espinho no caminho da família também, né? Mas todos nós ali estamos aprendendo. Né? Ali nós temos nossos amigos do passado, tem aqueles que não são amigos do passado, tem aqueles que têm a união pela simpatia, tem aqueles que vêm simplesmente para nos ajudar. Na família nós vamos encontrar de tudo. E é lá que eu tenho que exercitar tudo que nós estamos falando aqui a respeito do perdão, a respeito do conhecimento, a respeito da solidariedade. É lá. Lá é o principal. Pouquíssimas pessoas não têm compromisso na família. Eu digo pouquíssimas porque nós conhecemos o Chico, tinha compromisso com a espiritualidade. Divaldo, compromisso com a espiritualidade. E tantos outros, né, com compromissos também, mesmo não sendo espírita. Nós temos a irmã Dulce, temos a Madre Teresa, são criaturas maravilhosas, que trabalharam no bem para toda a humanidade. Temos que falar dessas criaturas também. São criaturas que trabalharam no bem. Só que elas não tinham compromisso com a família. Irmã Dulce era de uma família bem abastarda na Bahia. Ela largou tudo para poder acolher aqueles pobres também. Temos que reconhecer. É assim. Nós somos reconhecidos não pela religião que nós carregamos, mas sim pelas ações que nós praticamos. É isso que nós temos que ter consciência. É isso que nós temos que ter realmente em nossa mente. Procurarmos estar sempre com Jesus. Esse é nosso mestre, nosso guia. Ele é que vai nos direcionar e nos colocar sempre junto o caminho reto. Com os exemplos que ele nos deu, nós não erramos nunca. Então, quando estivermos em dificuldade, vamos pedir para Jesus. Está difícil? Pede para Bezerra. Ele também nos ajuda. Né? Ele aqui trabalha conosco nessa casa há muitos e muitos anos. E nunca nos deixou na mão. Então nós confiamos em demasia em Bezerra de Menezes. E hoje é uma gratidão imensa a Bezerra e Eurípides Bassanufo. 2 criaturas que tiveram coragem de arquitetar esta casa e colocar em prática para nós, usarmos em benefício de nós mesmos. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe. Bom, depois desse bate-papo gostoso, rico em conhecimentos, essa singela homenagem ao Dr. Bezerra, aliás, uma sugestão a Dona Heleninha, a Senhora Marisaura, uma próxima oportunidade, que a palestra toda seja sobre Dr. Bezerra, porque é fantástico. Muito bem, vamos dar sequência aos trabalhos, pedindo aos médiuns que tomem seus locais, para junto com os irmãos espirituais, abençoados irmãos que aqui se encontram, iniciarmos então os passes. Elevemos o pensamento a Deus, colocando
em suas mãos, como o próprio Jesus disse, venha até mim e deposite seus medos, suas ansiedades, suas inseguranças em minhas mãos. Eu vos aliviarei. E aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em teu nome, abrindo nossos corações para receber estas energias que vêm do alto. Energia essa que entra pelos nossos coronários, que oxigena nossas células, nosso cérebro. Luz esta que desce até o nosso frontal, chegando agora ao laríngeo, nos reequilibrando. Energia curadora, bálsamo curador que vai agora até o cardíaco, um de nossos órgãos vitais, de função extremamente importante, que possamos ser amparados, cadenciando nossos ritmos cardíacos, normalizando o fluxo sanguíneo, equilibrando a pressão arterial. Luz esta que chega até o gástrico, de igual importância, que vai equilibrando todo o nosso corpo. Energia que chega ao esplênico, que vai agora descendo por nossas pernas, passando pelos pés, subindo pela parte posterior das pernas, melhorando nossas articulações e chegando ali na nossa lombar, no início da coluna, e que vai massageando vértebra por vértebra, como que colocando no lugar, permitindo relaxamento. Luz esta que chega até o bulbo, início ali pertinho da nuca, fechando agora novamente no coronário. Lembrando a todos que o tratamento espiritual deve, obviamente, ser paralelo ao tratamento acompanhado pelos médicos. E esse tratamento espiritual não se dá apenas nas casas religiosas sérias, aqui no Paz e Amor, por exemplo, uma vez por semana vindo. Ela se dá sobretudo no nosso dia a dia, na nossa conduta, na observação de nossas falhas, nossos pontos críticos e na tentativa de correção, elevando o pensamento e pedindo ajuda para que consigamos corrigir nossas más inclinações. Numa leitura edificante, ao acordar, elevarmos o pensamento a Deus, agradecendo pela noite e agradecendo o dia que chega, agradecendo o lar, o pão, agradecendo a família, levando para o dia a dia esta energia. Nas adversidades que surgem no caminho, respirarmos fundos para não entrarmos nas vibrações menos felizes. Ao anoitecer, novamente agradecer a Deus. Não esquecer aí o abraço nos filhos, o abraço nos companheiros, o bom dia, o boa noite, boa tarde. Enfim, agradecendo a Deus. Tudo isso faz parte do tratamento
espiritual. E não tenham dúvidas, o resultado aparece. E agora, depois de tanto recebermos, vamos doar um pouco através das vibrações. Jesus nos ensinou e disse que deveríamos amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então vamos falar com Deus através da oração, serenando nossas mentes e corações, nos tornando leves, para sentirmos a paz que reina nesse instante, a tranquilidade que nos envolve, e assim abrimos nosso coração, cheio de amor, cheio de certeza de que não estamos sozinhos e podemos e devemos sim auxiliar. Então, Jesus, receba essa luz, este amor coletivo, e que possa ser levado para as regiões que mais sofrem neste planeta. Regiões onde muitos não têm o que comer. Regiões onde a guerra impera ainda. Tudo destruído. Pessoas já sem esperança nenhuma possam ser agraciadas com a visita desses missionários, os envolvendo num abraço fraterno, devolvendo a eles o alento para que olhem para o alto e lembrem de Ti. Que essa luz envolva esses dirigentes das nações e que possam sentar e entrar em acordo, selando a paz. Que esta luz possa, Senhor Deus, envolver o nosso Brasil, este país tão imenso e igualmente imenso nas distâncias sociais, uns com tantos, outros sem o básico. Que possamos, Senhor Jesus, com a inspiração de nossos mentores, auxiliarmos dentro de nossas possibilidades. Ampara esses irmãos que estão nas ruas, nos becos escuros, sem teto, sem pão, que possam ser abraçados e que voltem a ter um pouco de dignidade, que voltem à vida. Que essa luz ajude a reduzir a violência, a drogacidade. Que Tua luz possa, Senhor Jesus, chegar aos nossos locais de trabalho, envolvendo ali nossos pares, nossos colegas, superiores diretos e indiretos, subordinados. Envolva aqueles irmãos que estão em busca de um trabalho, que tenham a certeza, que creiam que daqui a pouco também estarão trabalhando. Envolva nossas crianças, que saibamos como educá-los para que eles deem sequência nesta transição para um mundo de regeneração. E por fim, Senhor Jesus, visita nossa casa, nosso lar. Abençoa e envolva na sua luz, no seu amor, cada um de nossos entes queridos que ali estão. Visite cada cômodo, cada canto, que sua luz possa percorrer e todas as formas, pensamentos menos felizes, todos os miasmas ali existentes possam ser amparados, auxiliados e que levem todas as energias menos felizes. E por fim, olhe por nós, seres pequenos, falíveis, mas que buscamos melhorarmos dia após dia. Obrigado, Deus. Obrigado, irmãos queridos, pelo abraço,
fraterno que nos dá neste momento. Que assim seja. Amém. E ainda assim, envolvidos que estamos nesta vibração serena, tranquila, de muita paz, vamos juntos aos nossos amigos espirituais para a fluidificação das nossas águas. Vamos acompanhando esses nossos irmãos que retiram das matas, das florestas, dos riachos, das plantas, das flores, todo o bálsamo necessário, todos os eflúvios necessários para a fluidificação das nossas águas. Vamos mentalizando este vasilhame que trouxemos, os vasilhames que estão no nosso lar, o nosso filtro, a jarra, os vasilhames daqueles adoecidos que estão acamados nos hospitais, em casa, nas casas de repouso. Que todas essas bênçãos da natureza possam chegar a toda esta água bendita e que ao ingerir deste líquido ela se torne um medicamento para a nossa reenergização, para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio. Que esses eflúvios também possam chegar à caixa d'água dos hospitais, das penitenciárias, das escolas, enfim, a todos aqueles que necessitam do recebimento deste líquido bendito. E assim, já iluminados, abençoados, fortalecidos que estamos, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita de paz e amor. Que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando chegamos. Regressar ao nosso lar em segurança e em paz. E retornarmos na próxima semana perseverantes e confiantes na nossa caminhada. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine e esteja sempre conosco. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita saúde, muita paz e muito trabalho.